Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós estamos meditando o prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós nos encontramos na seção que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. São avisos a respeito da fiança, da preguiça, da maldade e da perversão do corpo. Nós estamos dentro do aviso sobre a preguiça, finalizando esse aviso. O próximo versículo é que se finaliza. Então hoje nós vamos meditar Provérbio, capítulo 6, versículo 10º, que diz assim: um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para deitar-se. Aqui nós vamos ver que o autor sagrado, como um pai que sussurra, com um sussurro em forma de alerta, uma advertência para algo que parece inofensivo, algo que parece bobo, banal. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços. Não se trata, como eu dizia no versículo anterior, lá do descanso legítimo, do descanso físico do qual nós somos necessitados, dentro da moderação, guardadas as devidas proporções. Esse descanso é necessário. Mas aqui se trata do acúmulo de concessões. Um pouco disso, um pouco daquilo. É a trégua prolongada da consciência. A sua consciência que vai dando uma trégua prolongada. É o adormecer da vigilância interior. Se trata disso. O sábio, portanto, está nos mostrando que a perdição não começa com uma queda dramática, mas com pequenos desvios repetidos, pequenas concessões, acúmulos de pequenas concessões. Um pouco disso, um pouco daquilo. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para deitar-se. Sempre aos poucos. Os antigos sábios de Israel nos levam a pensar a respeito da diligência espiritual. E eles afirmavam o seguinte: não se combate o mal de uma vez. Aliás, eles diziam: quem adia o estudo hoje por cansaço, amanhã o esquecerá por completo. Não é um mal que você realiza em grandes proporções de uma só vez. Mas é pequena porção, daqui e dali, por, vamos dizer assim, pequenas gotas. Você vai se envenenando. É o autoenvenenamento. Você não comete um mal em larga escala. Você não se torna um preguiçoso contumaz de uma hora para outra. Alguém que está naquele torpor
impor e se tornou essa pessoa de uma hora para outra. Uma pessoa que chega ao ponto de não mais se cuidar, não tem ânimo para fazer nada, nenhuma atividade, nada, absolutamente nada. Uma pessoa que sempre vai deixando as coisas para depois, para depois, para depois, sempre na procrastinação. Você não chega a esse estado de uma hora para outra. Que a palavra de Deus está nos advertindo é cuidado com o um pouco, um pouco, com as pequenas concessões. Eu vou repetir o pensamento dos antigos sábios de Israel. Quem adia o estudo hoje por cansaço, amanhã o esquecerá por completo. Não, é só um diazinho. Eu não vou estudar aqui. Obviamente, os sábios de Israel estão se referindo pelo contexto, diretamente ao estudo da lei de Deus, ao estudo da Torá. Esse é um costume existente entre os judeus piedosos de estudar cada dia uma pequena porção da Torá, da lei de Deus. É o que eles chamam de Midrash. Cada dia lê-se uma pequena, estuda-se, medita-se, uma pequena, uma porção, né, na verdade. Pequeno trecho da palavra de Deus, ali composto de 5, 6, 10 versículos, a porção da Torá para o dia. Assim como nós cristãos, nós católicos, nós temos a palavra de Deus, a palavra diária, para que nós possamos meditá-la cada dia. Se por cansaço você deixa, amanhã você esquecerá por completo. É óbvio que os sábios aqui estão exagerando em relação à consequência de não meditar hoje o trecho da palavra de Deus que lhe cabe. Mas é porque hoje você adia. Amanhã, uma vez que você adiou hoje, e talvez você tenha adiado hoje porque você adiou ontem, você vai aos poucos se afastando até chegar ao afastamento total. Então, a vigilância precisa ser constante. Precisa se buscar constantemente vigiar para não cair em tentação, como dizia Jesus. Jesus, lá no Horto das Oliveiras, quando quando levou os 3 discípulos, os 3 apóstolos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, para orar com ele, quando ele passa pela angústia suprema que chega a suar sangue, ele os leva para rezar com ele. É óbvio que ele, em sua angústia suprema, se afasta a uma certa distância deles, mas espera que eles permaneçam em oração. Quando Jesus retorna, que os vê cochilando, dormindo, em Mateus capítulo 26, versículo 40, e ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo, e diz a Pedro: como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por uma hora? Por uma hora. Jesus não está exigindo muito. Aqui Jesus, olha só, Jesus estava na sua angústia suprema. E estava e esperava deles. E era justo que Jesus esperasse isso deles. Esperava que eles vigiassem pelo menos por uma hora com ele. Que eles estivessem unidos a ele, pelo menos ao longo de uma hora. Jesus reclama deles o fato de eles não vigiarem nem pelo menos uma hora. Profundamente ligado a esse pensamento dos antigos sábios de Israel, Santo Afonso Maria de Ligório dizia o seguinte: o demônio não nos arrasta logo ao abismo, mas com um fio quase invisível, um pouco de cada vez, até que estejamos acorrentados.
Esses dias eu comentava com um grupo de catecúmenos com os quais minha esposa e eu, aos quais nós acompanhamos. Aqueles que estão se preparando para receber, aqueles adultos que estão se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã. Eu dizia para eles, Satanás não vai dizer para nós, não reze. Ele não vai ser direto assim. Ele não vai nos tentar deste modo. Ele não vai dizer, não reze, não busque ler a palavra de Deus, não estude a Bíblia, não leia, não faça a leitura orante da palavra de Deus. Não seja mau, não peque. Peque, seja mau, não leia a palavra de Deus, não faça ascese, não jejue, não faça penitência. Ele não vai chegar para dizer assim diretamente para nós. É como Santo Afonso está dizendo aqui, o demônio não nos arrasta logo ao abismo, mas com um fio quase invisível, um pouco de cada vez. Olha um pouco aí, até que estejamos acorrentados. É com um fio quase invisível, que aos poucos ele vai nos puxando, nos arrastando para o abismo. Deus nos livre e nos guarde disso, de nos deixarmos ser acorrentados por ele, por este fio quase invisível. E quando nós nos dermos conta, nós estaremos lá lançados no abismo. Deus nos livre e guarde disso. Pois bem, eu dizia aos catecúmenos, não é desse modo que ele nos tenta. Ele não é direto. Ele vem sutilmente. Ele vem sutilmente nos tentando. Ele não diz, não reze. Ele diz assim para nós, reze amanhã. Reze depois. Agora não. Agora você tem outras coisas a fazer. Você tem preocupações. Você tem ocupações às quais você precisa dar conta. Jejue amanhã. Seja bom. Amanhã. Agora você precisa fazer justiça. Agora você precisa reparar contra o outro a maldade que você sofreu. Ele não chega a nos incentivar diretamente. Ele vai aos poucos. É desse modo. E aos poucos que ele vai nos jogando nesta preguiça espiritual, nesta assídia. Sim, nesse pecado tremendo que é a assídia. Aliás, Fabiano, o que é a assídia? É isso que você está falando aí. Esse pecado do qual os padres da igreja sempre falavam para nós. O Catecismo da Igreja Católica fala no número 2733. Outra tentação cuja porta é aberta pela presunção é a assídia, chamada também preguiça, mas não é qualquer preguiça. Os padres espirituais entendem esta palavra, assídia, como uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância, à negligência do coração. É aquela pessoa que cai naquela preguiça espiritual, porque já não vigia mais. Porque já negligencia o cuidado do coração, no que diz respeito aos sentimentos, às emoções, já não. Para que lutar tanto? Para que isso tudo? Deus não quer isso. Esse sacrifício. É a pessoa que cai naquela preguiça espiritual porque relaxa nas práticas da ascese. A ascese, que é o exercício espiritual, né, no combate para vencermos a nós mesmos, para vencermos o espírito do mal, para nos aproximarmos de Deus. A ascese é isso. Aliás, a palavra ascese significa exatamente exercício. Pois bem, é esse tipo de preguiça, esse tipo de depressão, a depressão que é devida, que tem como causa
Ela é causada pelo relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância e a negligência do coração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui o catecismo cita Mateus 26, 41. Quanto mais alto se sobe, tanto maior a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. Passa então a ter mais confiança, a perseverar na constância. Exatamente por isso, por se dar conta das suas misérias, é que passa a ter mais confiança, é que vê a necessidade. Eu preciso perseverar mais na constância, estar mais diante de Deus, lutando. Deus luta comigo, Deus batalha comigo. Eu preciso sair dessa preguiça espiritual. E olha a coisa séria que o Catecismo da Igreja Católica nos alerta em outro número, no número 2094. Isso aqui é muito sério. Isso é seríssimo. Quando ele fala dos pecados contra o amor, contra a caridade, o Catecismo fala, dentre eles, da assídia. Assídia ou assédio, tanto faz. Esse mesmo pecado dessa preguiça espiritual ao qual nós nos referíamos e ao qual o versículo de hoje se refere, ao qual nós nos referíamos no número 2733. No número 2094, ele fala que a assídia, ou a preguiça espiritual, chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. É o ápice. É o maior mal que a assídia pode gerar em nós. É recusar a alegria que vem de Deus e ter horror ao bem divino. Cuidemos, irmãos e irmãs, porque nós podemos chegar a este ponto. Não se acostume com a preguiça espiritual. Não fique deixando para depois. Não caiamos nesse erro. Podemos chegar ao ponto de recusar a alegria que vem de Deus. A alegria nas coisas santas, a alegria nas vitórias, nas pequenas vitórias. A alegria na busca por realizar a vontade de Deus. É ter horror ao bem divino, desprezar o bem divino. Julgar como pouco, como desnecessário. Julgar como algo que não é capaz de preencher a nossa alma. Cuidemos. Deus está dizendo para nós: não nos deixemos levar por esse pensamento de um pouco, uma pequena concessão. O mal se corta pela raiz. Hoje não. Hoje eu não vou permitir que eu peque um pouco. Hoje eu vou buscar, contando com a graça de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Hoje eu vou buscar, com todas as minhas forças, realizar a vontade de Deus, viver a santidade. Hoje. Hoje eu digo não ao um pouco. Hoje eu não deixo para amanhã a santidade. Hoje eu quero a santidade. Esta precisa ser a nossa postura, a nossa decisão a ser tomada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.